Bom, hoje nós iremos explorar um local file include, que é a vulnerabilidade que a gente identificou na aula passada. A gente ainda estava na fase de identificar endpoints, né, de fazer o levantamento de informação da aplicação, mas a gente acabou descobrindo já uma vulnerabilidade de risco alto aí nessa aplicação. Bom, vamos ver como que a gente poderia automatizar esse processo usando uma outra ferramenta, um outro método diferente do que eu usei na aula passada. Até porque na aula passada a gente utilizou uma lista menor, né? Eu utilizei essa lista aqui que a gente criou ali na hora, né? Com alguns nomes mais comuns, né? Mas é bacana você ter uma lista com aí, milhares de nomes, de parâmetros, para que você possa fazer esse tipo de teste, tá? Onde a gente acha esse tipo de lista? Aqui no Kali mesmo, a gente tem aqui dentro do diretório o SR Share Word Lists. Se você instalou o pacote do Secklists ou no GitHub lá do Secklists, você vai ver que você vai ter muita informação aqui dentro de Secklists, ok? Se você não instalou, apt install Secklists, você vai acabar instalando e vai vir para esse diretório aqui. E aqui dentro a gente tem várias opções, ó, Discovery, Password, Payloads, enfim. E aí a gente vai aqui em Discovery. Depois tem conteúdo web, né, que é Web Content. E aqui dentro a gente tem uma lista do Burp Parameter Names, que são os nomes de parâmetros, né? Pô, isso aqui é muito legal, porque olha a quantidade de nomes que a gente tem aqui de parâmetros para a gente testar e fazer esse tipo de teste. Quando a gente encontra um determinado arquivo, a gente pode testar se existe algum parâmetro que a gente desconhece, né? É um brute force para descobrir parâmetros. Isso é muito legal e isso vai te abrir possibilidade de descobrir muita vulnerabilidade, ok? Não só de local file disclosure, mas outros tipos de vulnerabilidades também, Open Redirect, enfim, qualquer outra vulnerabilidade que a gente consiga ter algum resultado ali. Bom, como que a gente faz aqui então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa lista que a gente acabou de ver aqui, vou colocar o nome, vou copiar ela, para não ficar digitando esse endereço inteiro, vou colocar o nome dela de lista 2, ok? E vou dar aqui um comando para a gente ver o tamanho desse arquivo. 2.588 linhas, então tem bastante entradas aí para a gente validar. E aí a gente pode usar uma ferramenta chamada wfuzz para fazer esse trabalho árduo aí para a gente, né? Então como que a gente vai utilizar o wfuzz? A gente coloca wfuzz, o menu C aqui é para ele ter uma saída colorida, né? Então nesse caso aqui ele vai exibir um terminal mais coloridinho ali, fica melhor para a gente ver as informações. E aí a gente pode usar a opção menu Z para passar o que a gente quer. No nosso caso aqui, a gente quer passar um arquivo, que é a nossa lista, então a gente coloca o menu Z, File, vírgula, File indica que a gente vai passar um arquivo, tá? E aí a gente coloca aqui então, lista 2, que é o nome do nosso arquivo, e em seguida a gente pode colocar o nosso alvo, que no caso é deckstore.com.br/download.php, e aí entra o parâmetro que a gente vai testar, o valor do que está aqui na lista, ok? E aí, nesse caso aqui, a gente utiliza a palavra fuzz. É assim que o wfuzz funciona, tá? Então, se a gente colocar fuzz aqui, significa que ele vai testar exatamente nesse local aqui, ok? Que ele vai colocar o conteúdo do que tiver nessa lista aqui onde está escrito fuzz, tá? Depois disso, a gente pode colocar um igual e aí a gente coloca o que a gente quer testar. Por exemplo, download.php, o mesmo nome de arquivo, tá? Só para a gente ver se ele traz algum retorno, tá? Ao fazer isso, ó, ele vai começar a executar. Notem que ele é bem rápido, ele já começou a trazer respostas, né? E a gente vê que aqui, ó, que ele chegou aqui em File, ele já trouxe algumas linhas. Ó. Então ele fala, olha, esse arquivo aqui tem 14 linhas, tem 34 words e 408 caracteres, né? Então ele traz as informações aqui, ou seja, a gente vê que tem um conteúdo aqui diferente dos outros, que está tudo zerado, né? Então, a gente poderia ainda utilizar alguns filtros que o wfuzz oferece para que a gente possa trazer na nossa tela só o que nos interessa. Então, não tem como eu passar uma receita de bolo do que você vai trazer, porque depende muito do que você está fazendo, né? Por isso que é importante você conhecer a ferramenta. Por exemplo, se eu venho aqui no wfuzz, coloco um --help, ó, ele vai mostrar aqui embaixo que ele tem, por exemplo, a opção HC, SC, SS, enfim. O S, o primeiro S aqui, significa show. Então, ele vai buscar o que está respondendo ali em código, linha, palavras que você quer buscar ali, a informação que você quer trazer. Então, por exemplo, se você sabe que ele começa a retornar sempre o mesmo tamanho, né, de conteúdo e você quer pegar conteúdos diferentes,
você pode colocar aqui um hide. Então, você fala, olha, eu quero que no tamanho eu vou setar um tamanho tal e ele vai buscar exatamente o que for diferente disso. Então, a gente tem aqui tanto no show quanto no hide, que seria o H, quando você quer esconder alguma informação. No nosso caso aqui, como a gente viu, ó, se a gente executa, o padrão aqui maior, ó, que ele sempre traz, é 0. Né? Então ele fala 0, 0, 0, 0, 0. Okay? Então a gente pode falar, olha, eu quero que elimina qualquer retorno que for 0. E aí ele deixa só o que não for 0. Okay? Para fazer isso, a gente vem aqui nessa opção aqui, H, e coloca o HL, que é a linha. Então eu estou falando aqui, ó, que na linha, se ela for zerada, então você ignora, você não me exibe essa informação. Ok? Bom, feito isso, então eu venho aqui, coloco então para ele ignorar. Então eu vou colocar aqui traço H de hide e o L 0. Ou seja, todas as respostas que tiver uma linha zerada, você não me traga. O resto você pode me trazer. E aí fazendo isso, ó, vamos aguardar. E notem, ele já encontrou e ele já falou, ó, o payload é file. Ou seja, a gente já sabe que o parâmetro desse arquivo download é file. Então, da mesma forma que a gente fez com o for, a gente fez agora usando uma outra ferramenta. Então é assim que a gente pode utilizar esse fuzzer para descobrir esse tipo de informação, tá? Muito utilizado também para ataques web, ok? Bom, mas que a gente já explicou o funcionamento de tudo isso, a gente já pode explorar essa vulnerabilidade e cadastrar ela lá na aplicação. Vou deixar ele até executando aí, vai que ele encontra mais algum parâmetro, né? Não necessariamente pode ter só um, pode ter vários. Textor download.php igual file. E aí a gente viu que a gente tinha lá o index.php, né? E agora a gente tem que começar a fazer uma análise aqui do arquivo, do código, né? E a gente vê aqui, beleza, você pode ficar procurando o código aqui, ou você já pode ir vendo possíveis arquivos que ele chama, né? Então nesse caso aqui ele chama em controle consulta. Será que a gente consegue acessar esse tipo de sequência aí, ó? Controle consulta.php. Vamos ver se vai baixar alguma coisa diferente. Interessante, ó, baixou. Ó, modelo conecta. E aqui a gente está vendo o código fonte já da, ó, a gente já vê que SQL, né, carries SQL. Aqui mesmo a gente já pode, nesse tipo de vulnerabilidade, já consegue descobrir outras vulnerabilidades também que possam ter no código, tá? Mas o nosso intuito agora de primeira é encontrar possíveis dados sensíveis, né? Então, por exemplo, credenciais de acesso, enfim. Então, por exemplo, aqui ele tem modelo conecta.php. Então, posso vir aqui, colocar modelo conecta.php. Aí ele tem aqui, ó, modelo config. Né? Aqui ele tem informações da conexão com o banco de dados, tal, mas aqui ele não exibe os dados da conexão de banco de dados, por exemplo. Né? Então, beleza. Vamos ver então esse arquivo de configuração, modelo/config. Opa, agora a gente tem um problema grave, né? Por quê? A gente achou aqui o config.php e olha que interessante, a gente tem um usuário, uma senha, o nome da base de dados e o banco de dados, que é MySQL. Ou seja, a gente já tem todas essas informações. Se o MySQL tivesse exposto para a internet, a gente já conseguiria se conectar nesse banco de dados, né, utilizando essas credenciais aqui. Né? Nesse caso aqui, a gente viu que nas fases anteriores ali a gente não tem a base de dados exposta para a internet. Né? Mas a gente já conseguiu algumas credenciais de acesso aqui, informações importantes. Né? Então, nesse caso aqui, a gente já pode tirar uma evidência disso. Né? Aqui, perfeito. E beleza, então a gente já tem credenciais de acesso e já tem uma vulnerabilidade aí para a gente cadastrar aqui no DNGP. Bom, a gente pode vir aqui em autorização, né? Esse tipo de problema seria um problema de autorização. E aí a gente pode ver que aqui a gente não tem local file disclosure, né? Então a gente vai precisar adicionar essa vulnerabilidade aqui. Então é só a gente clicar aqui em adicionar teste à categoria e colocar aqui local file disclosure. Por isso que é legal a plataforma ter essa flexibilidade, porque aí se não tem uma vulnerabilidade que você encontrou ali,
você pode cadastrar ela. E aí a gente vem aqui, cadastra e coloca aqui como crítico, porque a gente conseguiu credenciais de acesso. O que define o alto, crítico, médio é o impacto que isso tem. Por exemplo, se a gente tem um impacto, a gente consegue ver código-fonte, beleza, é um risco alto. Mas se você não conseguir fazer nada com essa informação, ele vai continuar sendo só um risco alto. Se você consegue dar um passo adiante e um pouco mais além, conseguir mostrar um impacto maior, a gente já eleva isso para um crítico, né? Se você consegue trazer um impacto para o ambiente. Então, nesse caso aqui, vou cadastrar aqui. Beleza, e aqui a gente pode vir aqui, colocar a evidência também. E aí é só preencher todos os detalhes aqui com a prova de conceito. Como você achou o arquivo, como que você identificou o parâmetro, como que você chegou até essa informação aqui. E aí a gente tem que colocar tudo isso aqui bem detalhado, ok? Bom, terminei de cadastrar tudo aqui. Então a gente coloca aqui uma breve descrição. Colocamos as evidências também, ó, de tudo que a gente conseguiu fazer, acessando as informações sensíveis, como que a gente identificou esse parâmetro, né? E aqui a gente coloca os detalhes, onde o problema acontece, a prova de conceito, né? Então, desde o momento que a gente identificou o arquivo, fez o brute force do parâmetro, depois identificou o primeiro problema e depois chegou a informação aí mais sensível que são as credenciais da base de dados. E por último aqui a gente coloca algumas recomendações, ou seja, sanitizar o código, né? Essa entrada de código aqui, o programador precisa refazer esse código aqui para deixar ele mais seguro, né? Para evitar que a gente consiga manipular e acessar outros arquivos, e também, como uma condição assim adicional, implementar um Web Application Firewall. Isso reduz também bastante várias possibilidades de ataque, né? Então tem vários ataques e vulnerabilidades que a gente descobre que quando tem um Web Application Firewall, torna isso muito mais difícil, porque aí você tem que dar um bypass, você tem que ver se você vai conseguir vazar com aquele dado, enfim. Então, é uma boa prática de segurança também, quando a gente fala de aplicação, sempre ter um Web Application Firewall, ok? Até mais!